arranca R$2 do bolso e põe... O famoso R$2. Não. Não tem um que... É o famoso R$2 amassado. É isso. Amassado ainda. Amassado. E às vezes até rasgado. É. Não, gente, não tem como. Não tem como. Não adianta. Você não vai ver nada de Deus fazendo dessa forma. Boa noite, a paz do Senhor Jesus a todos. Que Deus abençoe a cada um, tá? Estamos aqui em mais um episódio do podcast Vertical, tá ok? Hoje o assunto é top demais. A gente vai falar um pouco sobre finanças, né? E nada melhor do que trazer aqui nesse episódio um amigo, né? Claudinei Viana vai se apresentar, educador top. Pode ficar à vontade para se apresentar. Boa noite a todos. Prazer estar aqui. Everton, muito obrigado pelo convite. E assim, vamos tentar, né? Falar alguma coisa aqui. Nada. Você já jogou minha bola lá em cima, agora eu tenho que dar conta do recado. Não, e tu consegue dar conta, com certeza. Ô Ney, a gente vai falar um pouco sobre educação financeira. Certo. Fala pra mim, como que tu encontrou essa área, tu se identificou? Como que foi o início da sua caminhada até chegar de frente e falar assim, gostei dessa caminhada, vou seguir? Então, rapaz, o que aconteceu foi o seguinte. Você sabe que crente não tem esse negócio de educação financeira, principalmente pentecostal, né? O nosso negócio é fé, né? Gente, eu sou pentecostal, tá? Isso que eu tô falando. O nosso negócio é colocar na mão de Deus, é fé. Mas fé vai acontecer, a gente vai ficar rico e é isso. Então esse negócio de educação financeira, organização financeira, tipo assim, a gente nunca teve. Eu nunca tive. E assim, 90% dos crentes não tem. Eu sei disso. Não tem como. E o que acontece? Tudo aquilo que vinha na minha mão, eu gastava. Assim, já fiz dinheiro, né? Bastante dinheiro. Bastante não, né? Já fiz algum dinheiro. E tudo que vinha na mão, eu ia embora. Não tinha uma reserva financeira, não tinha nada. E, assim, eu entrei numa dívida. Não foi uma dívida astronômica, mas eu entrei numa dívida. E, assim, você pagava uma dívida, mas sempre no vermelho. Pagava a dívida, mas sempre no vermelho. Não tinha nada. Pagava uma fazendo outra. Assim, algumas vezes sim. Algumas vezes sim. E como que eu me encontrei como educador financeiro, como, assim, nessa área de finanças? Eu falei, meu Deus, tem misericórdia da minha vida, eu não posso ficar assim não. Primeiro que eu sou crente. E crente ficar assim é complicado. Nosso negócio é campanha, né? A gente mete uma campanha aí de 7 dias no monte, Deus abre as portas, a gente... Mas aí depois você volta de novo no mesmo ciclo, é roda gigante, né? Porque aquilo que nós temos que fazer, Everton, Deus não faz, cara. Não adianta. O nosso gerenciamento financeiro, cara... É com a gente. É com a gente, não tem como, não é com Deus. Deus não vai descer aqui e explicar assim, ó, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo outro, você tem que guardar um pouquinho daquilo que você ganha, você tem que gastar menos daquilo que você ganha. É complicado, Deus não vai fazer isso pra gente, não vai nunca. Mas olha só, tu falou assim sobre a organização financeira. Tudo parte da organização, a gente entra na Bíblia. A gente entra um pouco na Bíblia e tu vai entendendo, ó. Tu acha que é a organização ou é o tal devorador que a Bíblia apresenta? Esse lance de a gente ter hoje, amanhã não tem e depois de amanhã não tem mesmo. E a gente fica nesse ciclo vicioso. Então, tem os dois. Tem os dois. Porque o que a Bíblia fala? Trazei dízimo e oferta. E depois fazer prova de mim. E a Bíblia fala que o próprio Senhor falando que ele repreenderia o devorador, mas com uma ação nossa, que é de levar... Exatamente, dízimo e oferta. Isso aí, princípio. Sim, então tu tá falando no caso que, tipo assim, primeiro parte da minha ação. Com certeza. Né, de levar o dízimo e a oferta. Top. Mas mesmo eu levando o dízimo e a oferta, tem uma promessa. A promessa é que ele escancaria
a janela dos céus, né? E repreenderia o devorador. Com certeza. Mas mesmo assim, eu com essa ação, eu consigo ficar enrolado? Consegue. Se você não tiver uma organização financeira, uma educação financeira, você fica enrolado. Com certeza. Aí já não é espiritual. Aí já não é espiritual, aí é a gente. Aí é a gente, com certeza, não tem como. Eu falo pelo seguinte, tudo nessa vida tem princípios. Tudo tem princípios, né? Você não pode... Se você, por exemplo, só um exemplo, tá, gente? Se você ganha um salário mínimo, eu não sei nem quanto tá o salário mínimo hoje, não sei, 1.200? Eu acho que é isso aí. Acho que é isso mesmo, 1.200. Se você ganha não, tá, gente? Só quero abrir para um detalhe aqui. A gente fala que, normalmente a gente pergunta, ou as pessoas perguntam pra gente, quanto é que você ganha? Fala, eu não ganho nada. Não, eu não ganho nada. Você ganha alguma coisa? Não. Não, ganha se a gente ganhar na loteria, né? Alguma coisa assim. Aí você ganha. Ganha quando eu não preciso fazer nada. Exatamente. Ou de repente o Uri Everton, Deus toca no coração dele e vai me dar agora aqui uma quantia. Aí a gente ganha. Mas quando a gente trabalha, você não ganha, você faz dinheiro. Você faz dinheiro. Aí você vende a tua hora trabalhada, né? Você vende a tua hora. Tem uns que vendem bem, outros vendem mal. Então, só para início de conversa, vamos trocar essa nomenclatura, porque nós não ganhamos nada. A gente faz dinheiro, a gente vende nossa hora e faz dinheiro com ela, né? Então, quanto você ganha? Não ganho nada não, mano. Poxa vida, quem sou eu para ficar em casa tranquilo e ganhar? Mas a gente não ganha nada. Mas, por exemplo, o teu salário, R$1.200, teu salário. Na nossa pauta como educador financeiro, se você tem R$1.200 como salário, você tem que gastar o máximo R$800. E R$400 você tem que deixar ele para resolver alguma coisa. Sabe por quê? O que acontece? Por que a gente fica enrolado? Por que a gente fica enrolado? Você tem um salário de 1.200. Aí você vai gastar 1.300, 1.500. Não. Porque é o seguinte. Aí, por exemplo, passou de 1.200, que é o teu salário, você vai lá no seu cartão e passa o cartão. Parece que a gente esquece que nós vamos ter que pagar isso no próximo mês. E no próximo mês, de repente, já tem que os 1.200 do próximo mês já estão até comprometidos. E a gente passa o cartão. E a gente pensa que de repente a conta não chega. Não, vamos passar o cartão, não tem problema não. Tô com vontade de comer um filé mignon hoje. Não, passa o cartão, rapaz, depois a gente vê. O grande problema, principalmente do brasileiro, é isso. Passar o cartão para pagar depois. Isso tá errado, isso não tá certo. Você pode até passar o teu cartão, porque, abre aspas, gente, eu não sei se vocês sabem, mas o cartão de crédito, ele pode te dar muitos benefícios, inclusive pontos que você troca por milhas, e milhas você troca por dinheiro ou por viagens. Então, quando você tem um cartão de crédito que traz esses benefícios para você, é bom você usar ele. Mas usa o cartão de crédito comprometido com aquilo que você tem no próximo mês. Você não pode, só porque você tem um cartão de crédito que tem um limite, o teu salário é 1.200, mas você tem um cartão de crédito que o limite dele é 5.000. Aí você não pode gastar 5.000. Tá errado. É por isso que muita gente se enrola, Uri Everton. Porque gasta muito mais daquilo que ele recebe. E não faz nada, e um outro grande problema, não faz nada para aumentar aquela renda. Ele só se apoia naquilo que ele recebe, naquele salário, e não faz nada para poder aumentar aquela renda. Aí não adianta oração, não adianta jejum, não adianta campanha. É por isso que muitas vezes isso aí, eu já falei, eu já percebi, já vi também, que eu falei assim, cara, como que pode? Eu sou filho do Deus que é dono do ouro e da prata, e... entre aspas, que o ímpio vive melhor do que eu.
O camarada sai todo final de semana, o cara tem o melhor carro e tudo. E eu lá na igreja dou o dízimo e tá uma promessa lá falando que Deus vai abrir, vai repreender. E a minha vida tá só afundando e afundando. Aí entra nessa situação que tu falou, que também não adianta eu partir dessa ação, sendo que uma outra contação minha é não organizar as coisas, né? Exato. Everton, não adianta. Tudo aquilo que é organizado, a tendência é dar certo. Tudo aquilo que é organizado, a tendência é dar certo. Mas e se der errado? Mas não tem como dar errado. Esse é que é o negócio. Porque no caso tu vai ter um plano B, não pode ter um acidente de percurso? Então, veja bem. Aí não tá dando errado, né, no caso. Então. É um acidente. Por que nós precisamos de ter um dinheiro reservado? Que é a reserva de emergência que a gente chama. Exatamente para esse tipo de coisa. De repente você pode ficar desempregado. Sim. Ou de repente você que é um empresário, um microempresário, a empresa pode ir mal um tempo. Acontece. Pode ir mal. Aí você tem o quê? Você tem a tua reserva financeira. A reserva financeira, a gente faz para as pessoas que vêm consultar com a gente, né? A gente fala que uma reserva, ela tem que ser de 6 a 12 meses do teu salário. Para você ficar tranquilo. Como assim? Ou seja, explico. Se você recebe R$1.000 por mês, certo? R$1.000 por mês. Você precisa ter de 6 a 12 mil guardados para uma eventual perca de emprego ou uma eventual crise no teu negócio. Você tem de 6 a 12 meses que você pode ficar tranquilo, que você vai ter o teu dinheiro para pagar as tuas contas, para pagar, de repente, alguém que trabalha com você, você vai ter o teu dinheiro lá. Então, uma reserva financeira, ela é de 6 a 12 meses do teu salário. Certo? Para você ficar tranquilo, para você conseguir resolver a tua situação, para aí quando passar aqueles 6 meses ou aqueles 12 meses, aquele 1 ano, você conseguir retomar, de repente, o teu negócio, ou conseguir, de repente, um outro emprego, né? Você tá tranquilo, você não deixou as suas contas virar uma bola de neve, né? Porque o que acontece é isso. Tudo que vem na mão das pessoas, principalmente de crente, eu tô falando porque eu sou crente, tá, gente? Eu sei como funciona isso, eu sei que é assim. Eu sei que é assim. Principalmente de crente, o pessoal gasta tudo. E o grande problema, quanto mais receber, mais vai gastar. Não tem essa consciência de, por exemplo, poxa vida, esse mês eu recebi 2 mil. Beleza. Consegui guardar 200. Show de bola. Aí mês que vem, a coisa melhorou, recebeu uma promoção. Poxa vida, esse mês veio 2.500. Então eu posso gastar 2.300. Não! Se você conseguiu o mês passado gastar 1.800, fica nos 1.800. Pega esses 700 que tá sobrando e guarda ele. Mas por quê? Investe ele. Mas por que, igual tu falou, principalmente com os crentes, por que a gente é assim? Que a gente gasta mais do que a gente tem? É a falta de educação e organização financeira, Everton. Assim, é raro uma família que os pais sentaram com os filhos e explicaram para ele. Porque muitas vezes, até os pais, eu digo isso por meu pai, minha mãe própria. Meu pai hoje já é falecido, minha mãe não é falecido. Mas meu pai nunca sentou para mim, comigo, e eu acredito também que com meus irmãos também não. Eu sou o mais novo da minha casa. Eu acredito que com os meus irmãos também não. Nunca sentou e explicou pra gente. Até porque meu pai não era analfabeto, ele era industriário. Não tinha formação acadêmica, mas estudou até, não sei até que se era, mas estudou. Escrevia muito bem. Então meu pai era assim, era alfabetizado e bem alfabetizado.
Mas ele nunca sentou para mim e explicou: a vida financeira tem que ser assim, assado, faz assim, faz dessa outra forma. Porque também não teve esse ensinamento. Não teve. O meu pai pagava as contas dele em dia, a conta dele em dia. Tudo em dia. Assim, antigamente tinha aquele negócio de você ir na venda e pegar na mercearia, né? E pegar anotar. As coisas, anotar. Quando chegava o dia de pagamento, às vezes até eu que ia pagar pro meu pai. Eu ia lá e pagar as contas do meu pai. Às vezes tinha aqueles mascates, né? Que vendia as coisas em casa. Mesma coisa. Dava o dia, a pessoa chegava lá na minha casa e meu pai tava com dinheiro e pagava tudo em dia. Conta de água, conta de luz, as compras, tudo era tudo em dia. Tudo em dia. Mas não tinha um dinheiro guardado. Não tinha nada para uma eventual crise, para uma eventual situação assim que precisasse de um dinheiro rápido. Ele não tinha. Não tinha? Não tinha. Por causa da educação? Não tinha essa... Não teve essa educação. Alguém que chegasse para ele e falasse isso. Não teve. Cara, mas por que isso peregrina só no nosso meio? Então... Eu não vou dizer que é só no nosso meio. Sim, mas a maioria sim. Olha só, isso aí é verídico. Eu já ouvi muitas pessoas falarem sobre isso, que não dá pra vender nada pra crente. Porque crente não paga. Rapaz, isso, a gente ri, mas é uma gravidade. Não, é verdade. Isso aí é complicado. A gente ri, mas isso é um peso enorme. Por quê, cara? A gente não deveria ter isso. Entendeu? A gente não deveria ter essa fama. A mesma fama que a gente tem de que uma pessoa foi acometida de uma enfermidade, eles falam assim: não, vai naquele crente ali que ele impõe a mão, ora, e a pessoa é curada. A mesma forma a gente tem de falar assim: não vende pra ele porque ele é caloteiro. Verdade. Por que no nosso meio peregrina isso? Tudo parte da organização. Mas, tem que ter um início. Então, na realidade é o seguinte... Mas isso, Everton, não é algo de muito tempo, é algo de agora, de uns anos para trás, que os crentes começaram a ficar caloteiro. Me perdoa aí, tá, gente? Mas essa é a verdade. É verdade. Porque é o seguinte, tem uma diferença muito grande, Everton, de eu marcar com você. Eu pego um dinheiro emprestado contigo e marco com você, Everton. Daqui a 30 dias eu te devolvo. Tranquilo. Mas aí passa os 30 dias, eu não pego o telefone, não mando nenhuma mensagem pra você. Poxa, Everton, deu um problema aqui, rapaz, e eu infelizmente não vou conseguir te pagar. Me perdoa, dá pra você me dar aí mais 10 dias, mais 20? Que seja mais 30 dias. Que seja mais 30. Eu não faço isso. Aí qual o nome que eu levo? Caloteiro. Então, o grande problema é esse. Antigamente, se vendia para crente de olho fechado. Eu acabei de falar aqui da época do meu pai. E um pouquinho depois também. Um pouco depois também. Sei lá, quanto tempo depois. Mas, assim, a gente sabe que existem pessoas caloteiras em toda a área da sociedade. Isso aí não tem esse negócio. Onde tiver gente. Onde tem gente. Onde tem gente, tem calote. Mas só que de um cristão, as pessoas não esperam isso. Não é? Porque era pra gente ser exemplo em tudo, né? Exatamente. Aí, quando mexe com dinheiro... Principalmente... O caldo engrossa. Exatamente. Olha só, aí a gente entra num assunto que eu acho interessante. Um jovem, um dia chegou pra Jesus e falou assim: mestre, como que eu faço pra herdar a vida eterna? Todos os mandamentos eu já cumpri. Eu honro meu pai e minha mãe. Jesus vira pra ele e fala assim: olha, então pega tudo que você tem, vende e divide aos pobres. Aí ele se entristece e vai embora. Aí Jesus vem e fala assim: olha, é mais fácil um camelo passar por uma agulha do que um rico entrar no céu. A gente entra no tema: é pecado ser rico? Você entrou num assunto agora aí complicado, controvérsio. Que na realidade nós fomos doutrinados de que realmente o dinheiro é sujo, é ruim. Ser rico não era de Deus, não é? Eu não sei se você teve uma outra doutrinação, mas a minha doutrina foi essa. A gente tá no mesmo barco, a gente pode ficar tranquilo.
Ser rico não é certo. Ser rico, todo mundo que é rico conseguiu a riqueza de forma ilícita. Sim, não é? E é o que peregrina também. Tipo assim, quando um crente se levantou e falou assim, cara, ele tá ganhando muito dinheiro, tá roubando. Ah, ele tá metendo a mão, tá pegando o dízimo de alguém. Isso aí é evidente que acontece. Exato. Mas isso peregrina no nosso meio. Verdade. E o que você me fala sobre esse verso? Everton, veja só. Essa passagem que você falou é a passagem do jovem rico, né? Chegou para Jesus e perguntou como é que ele fazia para ele a vida eterna e tal. Jesus falou com ele, falou, sabe os mandamentos? Não, isso eu faço desde a minha mocidade. E Jesus pegou e falou com ele o seguinte, te falta uma coisa só. Vai e vende tudo que você tem, reparte com os pobres e terás um tesouro no céu. A Bíblia diz que ele saiu triste, né, porque tinha muitos bens. Mas por que Jesus fez essa proposta para ele? Por quê? A Bíblia fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. Veja só, gente. A Bíblia diz que o amor, né, Everton, ao dinheiro, não o dinheiro. Então o problema não é o dinheiro, é o amor. Exato, exato. Eu digo isso, eu aprendi isso uma vez e repito novamente. Dinheiro no bolso é uma bênção. No coração é maldição. Gostei. Por quê? A única... veja só, isso é muito profundo e forte. A única coisa que Jesus falou que é um segundo Senhor é o dinheiro. O Deus Mamon. O Deus Mamon. Olha, então, tipo assim... Ninguém pode servir a dois senhores, né? Não pode, aí ele separa. Isso aí é interessante, pastor. Por quê que eu acho interessante? Porque ser rico não é pecado. Não. Até porque, aí tu falou que é o amor ao dinheiro. Porque se o dinheiro fosse errado, Jesus ele não usaria essa analogia que haveria tesouro no céu. Lógico. A gente vê lá, que nas cartas a João, fala assim que no céu haveria a rua como de ouro. Pra gente trazer, é melhor do que o ouro. Porque tá falando que é como que de ouro. Porque João, ele conhecia o ouro. Sim. Então ele teria que dar um exemplo de como seria. Exato. Então assim, olha, é como. Sim. Então é como de jaspe. Ele não tá falando que era de jaspe nem de ouro. Ele tá falando que é como. Então se fosse errado, Jesus não usaria essa analogia. Com certeza. Porque aí ele falou assim, olha, porque o tesouro não acumuleis aqui na terra, onde a traça corrói, mas coloca aí onde você tiver com o teu coração, ali também estará. Então o problema é o amor. E como que eu identifico? Então, como você identifica? Como aconteceu com o jovem rico. Quando Jesus falou com ele, vende tudo aquilo que você tem, Jesus já sabia que o dinheiro que ele tinha já tinha tomado conta do seu coração. É por isso que Jesus falou para vender o que ele tinha. Porque se não tivesse no coração, de maneira nenhuma Jesus nunca ia falar isso com ele. Nunca. Nós temos na Bíblia, Everton, eu posso citar dois. Nicodemos, que era um discípulo de Jesus e que era rico, e José de Arimateia, que também era um discípulo de Jesus oculto, né? Que também era rico. E por sinal muito. Muito rico, muito rico. Então, irmãos, deixa eu falar com vocês um negócio aqui. Ter dinheiro, ser rico, não é pecado. Não é pecado, fique tranquilo. O que é pecado, Everton, é ter o dinheiro como Senhor no seu coração. Isso é pecado. No bolso, de maneira nenhuma. Agora, você também citou uma passagem aí, que eu queria até falar um pouquinho sobre ela. Sim. A Bíblia fala, não acumuleis tesouros aqui na terra, aonde a traça, a ferrugem, corrói, consome. Mas acumuleis tesouro no céu. Por que Jesus falou isso? Lembra de uma passagem que Jesus falou? Uma parábola. Um homem muito rico. A Bíblia diz que ele arrazoava, pensava de si para si mesmo.
A colheita esse ano foi muito próspera. Eu vou derrubar os meus celeiros antigos, vou construir uns maiores para armazenar aquilo que eu recolhi, que foi muito próspero. Ficou muito... Né? Um grande detalhe que a gente não presta atenção, a Bíblia fala que ele arrazoava, falava consigo próprio, de si para si próprio. Mesmo. Mas tudo que eu fiz foi porque eu sou o cara. E outra coisa, tudo que eu fiz é para mim. Esse é que é o grande problema. Tudo que eu fiz é para mim, para o meu deleite. Eu vou falar para minha alma, falando assim, louco. Come, ó. Come, bebe e folga, porque você tem muitos tesouros, muito bens para você gozar a vida toda. O que acontece, Eri Everton? Tudo aquilo que Deus nos dá é para servir a outros. Então não é para mim. Não é só para mim. É para mim também. Para mim também, mas não é só para mim. O grande problema desse homem, que a Bíblia fala o seguinte, ó, louco, se essa noite pedir a tua alma, aquilo que você preparou vai ser para quem? Para quem será? Então, olha só, tudo aquilo que Deus permite que nós tenhamos, não é só para nós. Se Deus te deu uma voz, a tua voz é para quem não tem voz. Deus te deu uma voz, é para quem não tem voz. Se Deus te deu uma fama, a tua fama é para quem não tem fama. É aqueles que estão atrás de você. Se Deus te deu dinheiro, ou permitiu que você tenha dinheiro... E tomara que permita. Amém. Eu também estou aqui, Jesus. Não é para você só. Eu preciso olhar ao meu redor. Porque, olha só, eu uso sempre uma analogia. Olha que coisa interessante. Imagine uma caixa d'água sem boia. Uma caixa d'água com boia, quando chega a uma certa altura, a boia levanta e a água não entra mais na caixa. Só quando a boia baixa que a água vai entrando e tem um limite. Chegou naquele limite, acabou. Certo? Certo. Quando na nossa vida a gente tem essa... Não somente a intenção, mas a reação, a ação de transbordar na vida das pessoas, eu considero a nossa vida como uma caixa d'água sem boia. Quanto mais sai de mim, mais entra. Uau! Quanto mais sai de mim, mais entra. Então, você derrama. E quanto mais derrama, mais entra. A caixa nunca fica vazia. Deu pra entender? A caixa nunca fica vazia. Vai entrando, vai derramando. Vai entrando, vai derramando. Vai entrando e vai derramando, vai derramando. E o grande detalhe é que a água que derrama, ela cada vez vai mais longe. Ela não fica só ali. Quando ela forma uma poça ali, ela forma uma poça. Um lugar Exato, é isso aí. Então, o dinheiro é a mesma coisa. O dinheiro é uma ferramenta que Deus deu. Só que por que muita gente pede a Deus dinheiro, pede a Deus riquezas, e Deus não concede? Por causa do coração da pessoa. Porque Deus sabe, se der condições de a pessoa ter alguma coisa, o coração dela... Porque é o seguinte, não adianta. Não tem como. Ah, fulano ficou rico, agora mudou. O cara é snob, é arrogante, ficou metido, não fala com ninguém. Não, ele já era assim. O dinheiro só potencializou aquilo que ele já era. Só revelou o que estava dentro. Só revelou o que estava dentro. Não tem como. Só revelou o que estava dentro. Ah, fulano ficou famoso agora, não sei o quê. É um cantor famoso, é um pregador famoso. Tipo, tá cheio de coisa. Não. É evidente a mudança. Sim. Porque, lógico, por exemplo, se Deus eleva a minha vida numa forma, no quesito finança, eu já não vou morar onde eu moro. Lógico. Eu já não vou andar com o carro que eu ando. Lógico. Porque, tipo assim... hoje eu tenho o que a minha condição permite eu ter. Exato. Se amanhã eu tiver a mais, a minha condição permite eu ter isso. Com certeza. Mas agora, no quesito arrogância, isso move no caráter da pessoa. Com certeza. Agora, o que gera em torno, ao redor da pessoa ali, igual local, eu tenho uma vontade imensa de sair da onde eu moro, entendeu? Até mesmo daqui do país. Sim. Porém,
Se eu sair, isso não me torna um snob. Lógico que não. Não. Uma coisa com a outra. Entendeu? Sim. Agora, o que eu me tornar após o dinheiro vir, aí... Você não se tornou, você já era. Eu já era. Você já era daquele jeito. Entendeu? Cara, top. Vamos lá. Vamos voltar pro nosso contexto. Por que no nosso meio é tão complicado quando se fala de dízimo na igreja? Isso aí é evidente, porque se não fosse uma grande evidência, a gente não precisava nem de ouvir isso na igreja, sendo que isso aí é bíblico. É bíblico. Então, se a gente, para um bom leitor, a gente entende que é pra gente levar, tá, Deus não precisa, mas a gente entende que a obra precisa, a obra carece. Mas por que é tão complicado a gente arrancar os 10% e ficar com os 90%? Então, Everton, muita gente fala que o dízimo é da velha aliança, mas eu discordo. O dízimo é antes da velha aliança. Quando Abraão... Sim. Precisa de falar o resto, né? Isso foi antes da aliança que Deus fez com Moisés. Melquisedeque já estava lá há muito tempo. Já estava lá há muito tempo. Já estava dando Exato. Melquisedeque veio com pão e vinho e Abraão deu dízimo para ele. Uma tipologia da ceia e dízimo. Então, antes da velha aliança. Não tem esse negócio, antes da lei. E um outro detalhe, uma outra coisa. Jesus fala o seguinte: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Aí Jesus também virou para os fariseus e falou o seguinte: falou, ó, vocês dão um dízimo do cominho, da hortelã, das hortaliças, certo? Mas desprezam outras coisas. Aí Jesus pegou e falou com eles assim, ó: vocês têm que dar o dízimo, sim, mas sem omitir aquelas outras coisas que vocês estão desprezando. Aí. O que Jesus falou? Então o dízimo tá lá na nova aliança também. As pessoas falam que não, não, sim, tá lá. E tem um outro detalhe. Olha bem, tem um outro detalhe. Quando eu vou dizer isso na época dos patriarcas, mas eu posso até trazer também para os nossos dias. Mas na época dos patriarcas, que tinha mais guerras, né? E um reino lutava contra outro reino. O reino que perdia, o que acontecia com ele? Tudo aquilo, todos os tesouros, né? Israel cansou de fazer isso. Fazia o despojo, né? Ia lá nos reinos que ganhavam, pegavam todos os despojos e levavam para ele. Principalmente a coroa do rei. O rei agora não era mais rei, pegava os despojos todinho, levava com ele e acabou. Agora, aquele povo ficava sendo escravo do povo de Israel. Sim. Várias nações aconteceu isso com eles. Várias nações. Certo? Aí vamos trazer para os nossos dias. Vamos trazer para nós aqui. Veja só. Eu nasci num lar evangélico. Não sei você. Sim, nasci. Também nasceu num lar evangélico. Léo também. Léo que tá atrás da cama, tá, gente? Só que tem um detalhe. Tem pessoas que não nasceram. Mas mesmo nós que nascemos num lar evangélico. Os nossos pais... Meu pai não nasceu num lar evangélico. A minha mãe também não. Veio aceitar Jesus com 12 anos, se não me falha a memória. Mas mesmo os nossos pais, mesmo nós que não nascemos num lar evangélico, antes de aceitar a Jesus, nós pertencíamos a quem? Porque existem dois caminhos. Dois lados. Deus ou diabo. Aí de repente você pode falar assim: não, mas eu sou bonzinho, não faço nada com ninguém. Não. Ou é um ou é um ou outro. Não tem outra conversa. Não tem uma terceira via. Não tem como. Não tem. Ou é Deus ou diabo. Certo? A Bíblia diz que Jesus morreu na cruz do Calvário. Certo? E aquele que o aceitou, ou aqueles que o aceitaram, né?
aqueles que o aceitaram e aceitam até hoje, o que acontece? Ele transporta do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Aliás, perdão, Deus nos transportou do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor, através do sacrifício que ele fez, do sangue de Jesus. Certo? Certo. Então, é como se... É como não. Foi exatamente assim. Jesus ganhou a batalha com o diabo. Então, todas as almas que estavam no poderio dele, o que aconteceu? Agora é minha. O que eu falei? Que qualquer reino que perdesse a guerra, os seus despojos, tudo aquilo que eles tinham passavam para o reino que ganhou a guerra. Uhum. E as pessoas daquele reino que perdeu a guerra, o que aconteceria? Viravam escravos, certo? Certo. Viravam escravos. E tudo aquilo que as pessoas, que os escravos faziam, pertencia a quem? A seu senhor. Ao seu senhor. A seu senhor. Então, se eles casavam, os filhos eram do seu senhor. A esposa, do seu senhor. Eles próprios, do seu senhor. Certo? Então, se Jesus entrou lá, nos arrancou da mão de Satanás, agora nós somos escravos de Jesus. Quando a Bíblia fala servo ali, é um eufemismo. É assim, a gente quem traduziu quis assim dar uma floreada. Uhum. Mas a palavra servos no original é escravos. Sim. É escravo mesmo. Nós somos escravos de Cristo, porque foi Ele que nos libertou. Então, tudo aquilo que a gente faz pertence ao nosso Senhor, Jesus Cristo. Todo o nosso trabalho, todo o retorno do nosso trabalho pertence a Ele. Mas se como Ele é um Senhor bondoso, o que Ele faz? Eu só quero 10%. 90% de vocês. E muita gente ainda... Mas por que o nosso olho brilha mais por esses 10? Isso aí é complicado. Ô Ney, isso aí é complicado, porque olha só, o camarada que ganha 1.000, o camarada que ganha 1.000, a lógica é dar 100. É verdade. Certo? Mas por que o nosso olho brilha mais por causa desses 100, sabendo que os 900 já é meu? Isso aí, tipo assim, é uma analogia, tipo, tem gente que vai concordar, tem gente que não. Sim. Mas eu vou falar assim mesmo. Ó, é a mesma coisa no Jardim do Éden. Deus virou e falou assim, olha, de tudo que tá no jardim, vocês podem, exceto aquela árvore ali. É como se fosse o 100% ali, aquela árvore ali ser o 10. Entendeu? Mas o olho deles brilharam mais por causa daquela dali. E por meter a mão naquilo que não era deles, aí sofreram o que sofreram. E a gente tá aí, vivendo essa vida hoje em dia aí. Cara, mas por que é que o nosso olho brilha mais por causa desses 10%, sendo que a gente tem 90%? Isso é uma questão... A gente sabe, o Eri Everton, que o dízimo é uma questão de fidelidade. Vou te falar uma coisa. O dízimo, ele não te prospera mais financeiramente do que você já é. Talvez algumas pessoas não vão concordar comigo, mas o dízimo não. Porque o dízimo, você está devolvendo aquilo que já é do Senhor. É dele. É dele, não é teu. Uhum. Então você não tem, ele não tem que te abençoar mais, te prosperar mais financeiramente, porque por causa daquilo que você está devolvendo para ele. É dele. Você está só devolvendo. Ponto. Agora, você quer realmente prosperar financeiramente? Oferta. É, porque a oferta tem que sair daqui, né? Exato. Exato, oferta. Principalmente aquelas ofertas de sacrifício que você faz. Porque Deus olha, não é você não está... Não é também a quantia. Isso depende muito, Eri Everton. É um outro detalhe que a gente tem que abordar. Sabe por quê? Um exemplo. Se eu tenho um salário de 10 mil reais. Sim. Aí passa a salva lá, vem um diácono com a salva, ou senão a igreja que você leva lá na frente, né? Você arranca R$2 do bolso e põe... O famoso R$2. Não. Não tem um que... É o famoso R$2 amassado.
amassado ainda. Amassado. E às vezes até rasgado. Não, gente, não tem como. Não tem como. Não adianta. Você não vai ver nada de Deus fazendo dessa forma. Não vai. Porque tudo é concernente àquilo que você tem. Sim, até porque, o Ney, tem muitas pessoas que falam assim, mas tem a da viuvinha, a oferta da viuvinha. Mas aí a gente entra nesse lance que tu falou. Ela deu tudo que ela tinha. Exatamente. Mas era pouco, mas era tudo que tinha. Mas tudo, exato. Porque Jesus, ele olhava praticamente, a gente trazendo pro dias de hoje, Jesus estava lá olhando e estava vendo. Pessoa recebendo 10 mil lá e trazendo uns 2 reais amassados. Pois é. Aí via ela ali que só tinha e aquilo dali era como se fosse o dote dela na época, entendeu? Mulher não tinha o que as mulheres hoje têm, que era um serviço. Não tinha. Entendeu? Então aquilo ali era praticamente... Não era tudo que ela tinha no mês. Era tudo que tinha em vida. Era tudo. Pô, ela já era viúva. Entendeu? Então ela tava falando assim, olha, toma eu aqui também. Entendeu? Então, esse lance da oferta que tu falou, eu achei interessante. Que é válido também a quantia que lógico. Porque não tem como, Everton. A Bíblia fala que eles deram, né? Não doaram, deram daquilo que lhes sobejavam, daquilo que sobrava deles. Eles deram aquilo que sobrava. Tá sobrando, tá tudo certo. Ou seja, a oferta que eles estavam dando não ia fazer falta nenhuma para eles. Nenhuma. Eles estavam dando aquilo que estava sobrando mesmo. Sobrando mesmo. E a viúva deu tudo que ela tinha. Veja bem, em momento algum, Jesus está fazendo alusão aqui para você dar tudo que você tem. De maneira nenhuma. Eu lembro até do nosso pastor Suete, que ele sempre falava isso. Quando você dá a oferta, você dá com a mão assim, ó. Igual uma concha. Sabe para quê? Porque se você der assim, alguém vai pegar e o restante vai cair. Mas se você der assim, alguém vai pegar e ainda vai ficar na tua mão ainda. É a caixa d'água. Exato. É a caixa d'água. Irmãos, mas não, gente, não tem como. Assim, é algo assim... a Bíblia fala que nós temos que ser generosos na contribuição. O que é ser generoso na contribuição? Me desculpa, mas não é você dar R$1, R$2. Só se você não tiver. Aí é diferente. Só se você ganhar um salário mínimo, e aí você faz a continha lá, tudo certinho, bonitinho. Rapaz, a continha aqui tá... Eu só vou poder tirar R$2 pra dar de oferta. Aí eu vou dar 2 hoje, 2 quarta-feira, 2 no outro domingo. Aí, durante um mês, entre quarta e domingo, ela vai dividir aquele dinheiro que sobrou para ela dar de oferta. Eu não estou dizendo isso. É lógico. E tem pessoas que, na realidade, não tem nem o que dar, porque estão desempregados. Não tem uma renda. É diferente. Diferente. Mas aqueles homens, os fariseus que estavam lá, os saduceus, eles davam daquilo que lhes estava sobrando. E, pelo que Jesus falou aqui, não foi aceito aquilo. A Bíblia fala aqui, ó. Jesus falou que aquela viúva deu tudo aquilo que ela tinha. E deu mais do que os outros que estavam dando aquilo que lhe estava sobrando. Então, a questão aqui... porque parece que ela pegou junto com não só a oferta, mas também juntou, misturou tudo o coração dela. Exato, assim, colocou tudo no gasofilácio. Com certeza. Com certeza, colocou tudo lá dentro. E assim, é uma coisa tão interessante e profunda que nós temos que atentar. A nossa vida tem que ser uma oferta ao Senhor. Porque não adianta. Eu sempre falo isso. Se nós só temos dinheiro, nós somos somos os homens mais pobres de todo mundo. Se nós só temos dinheiro. Mas agora eu tenho que ter dinheiro e coração. Aí sim. É uma junção aonde Deus pode usar tremendamente aquela ferramenta. Dinheiro com coração. Por quê? Que se eu tiver só dinheiro, eu sou o mais pobre? Porque você só vai ter dinheiro. Mais nada. Só o dinheiro. Aí, no caso, tu tá falando a pobreza de quê? De espírito. Exato. Exatamente. Porque é o seguinte, é aquilo... Vamos voltar agora
parábola que Jesus contou. Do homem rico. Não do jovem, mas do homem que tinha muitos bens, do homem que teve que quebrar o celeiro. Vou quebrar o celeiro, vou aumentar eles, porque minha colheita foi boa, tá muito e eu bom. Preciso... Então, ele falava de si para si próprio. Aí eu vou dizer para minha alma, alma, come e bebe e folga. Ou seja, o dinheiro dele era só para ele. Para ele. Mas para ninguém. E eu preciso estender a minha mão para o necessitado. Mas antes de estender a mão para o necessitado, eu preciso de cuidar de mim também. Porque também não vai adiantar. Não tem como eu cuidar do próximo, sendo que eu não tô tendo cuidado. Não tem jeito. Não tem como. De mim, da minha família. Eu conheço pessoas que são riquíssimas. Riquíssimas. E que são generosíssimos. Que você olha a pessoa assim, você não fala que ela tem um dinheiro que ela tem. Não fala de jeito. Crente. Porque porque é complicado. Porque também a gente vê muito isso de não crente. Então, é uma outra coisa que eu ia falar. E eu acho que, tipo assim, sei lá, cara, mas parece que Deus prospera muito. Parece não, Deus prospera. Quando vê uma pessoa que tem um coração generoso. A questão é essa aí. Cara, eu já vi... A questão é essa. Olha só, eu já vi pessoas, cara, que tem bastante dinheiro. E tipo assim, e o dinheiro também não é só dela. Lógico que ela também não sai rasgando dinheiro, jogando, a Deus dará. Lógico. Mas, tipo assim, ela tinha um coração muito solidário. E, cara, eu olhava pra pessoa e eu falava assim, a única coisa que falta é Jesus. Porque o resto, família, carro, tudo top, casa, tudo top. Tudo que o cara tinha é onde ele queria e ele ia. Porque... E tipo assim, sempre ali, ofertando na vida dos outros. Sempre ali, ofertando na vida dos outros. E Deus sempre prosperando. Porque também tem aquele... por exemplo, tem até uma passagem aqui. Então, tem uma passagem aqui, 1 Timóteo 6, versículo 17, que fala o seguinte: exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento, ou para o nosso prazer. Olha bem, olha só. Que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir. Isso é só tem que ter um coração. Tem que ter coração. Tem que ter coração. Tem que ter coração. Não adianta, porque se não tiver, não adianta. Aí você só vai ter dinheiro, mais nada. É igual o jovem rico. Exatamente. O coração dele... veja bem, uma vez, uma pessoa me disse isso. Eu fiquei pensativo, mas depois eu falei, é isso mesmo. Deus olha muito o coração. A primeira coisa que Deus olha na gente é o coração. Sim. É a primeira coisa. Se o nosso coração está reto diante de Deus, o resto, meu amigo, não tem como. Não tem como. O nosso coração precisa estar reto diante de Deus. Ele é reto. Principalmente em questão, quando se fala em dinheiro. Principalmente, o nosso coração tem que estar reto diante de Deus. E tem um outro detalhe também. A Bíblia exorta isso. Que os senhores, os patrões, precisam agir com justiça com seus empregados. Isso é bíblico também. Com justiça. Porque muitos não agem com justiça. Não, eu acho que a maioria dos patrões, no caso, eles rasgaram isso da Bíblia. Porque eles não lêem isso aí não. Mas também a Bíblia fala também que, no caso, os empregados, no caso, né, eles têm que servir ao seu patrão como se fosse servir a Deus. Outra coisa que também a gente rasgou. Entendeu? Isso aí é um assunto muito a ser analisado. Entendeu? Ser analisado. Exato. Cara, mas falar de dinheiro e no nosso meio, não só no nosso meio, cara, é muito complicado, porque, cara, o dinheiro, ele tem o poder de corromper os melhores. Não sei se tu vai concordar, mas igual,
Se tu parar pra ver, Números 22 vai contar acerca de Balaão, pô, um profetaço. Um cara top, que iria se vender por causa do dinheiro. Entendeu? O povo chegou e falou assim, olha, eu vou te dar essa quantia de dinheiro, tu vai profetizar contra Israel. Ele ia, na hora quando ele tentava, Deus colocava e falava assim, tu não vai profetizar contra, tu vai falar o que eu colocar na sua boca. Aí o povo vinha e falava assim, mas por que você não profetizou contra? Então é mais dinheiro, então toma mais dinheiro. Ele tentava profetizar, ele não profetizou, mas ele já tinha colocado aqui dentro. Então se ele colocou aqui dentro do seu coração, ele já se corrompeu. Ele já se corrompeu. Ah, mas ele não usufruiu, mas já se corrompeu. Então eu vejo que o dinheiro, cara, ele tem o poder de corromper pessoas que... A gente entra naquilo que você falou, né? A pessoa ela não se torna um corrupto. Ela já era. Né? Ela já era. Ela só precisou de uma oportunidade. Tava aqui dentro preso. Já. Porque no caso hoje, por exemplo, eu não tenho uma oportunidade. Mas se eu tivesse, entendeu? Aí entra nesse caso que tu falou. A pessoa, no caso, só se aflora. Esse tempo atrás, eu estava conversando com uma pessoa que eu sempre me faço uma pergunta. Às vezes, quando a gente olha na televisão aí, alguns desses políticos, né, que roubou tantos milhões, roubou, sei lá, quantia. Porque teve a oportunidade. Teve a oportunidade. Porque aquele que rouba 10 centavos rouba 1 milhão. Lógico. Aí eu me pergunto, e se fosse eu que estivesse no lugar dele? O que eu faria? Eu sempre me pergunto isso. O que eu faria? Porque, tipo assim, hoje quem julga... Eu também não tô querendo defender quem rouba. Não é isso, não. Mas hoje quem julga... Eu já fiz, eu faço a pergunta sempre. Agora, assim, hoje quem julga tem que se analisar. Com certeza. Porque hoje eles estão tendo a oportunidade. Entendeu? Mas e se eu tivesse com o poder de 50 bilhões na minha frente e eu poder pegar 10 mil? Não vai fazer falta nenhuma. Eu nem ia pegar 10 mil, entendeu? É por isso que eu falo, o dinheiro, ele, no caso, vai impedir muitas pessoas de entrarem no reino. Né, Ney, não sei se tu concorda com isso, mas eu tenho pra mim que sim. Tanto é que a gente fala desse jovem, entendeu? Que na hora, quando Jesus fala isso, na hora ele sai da presença de Jesus. Então. Olha só, isso é complicado, ele sai da presença de Jesus. Triste porque tinha muitos bens. Triste porque tinha muitos bens. É complicado. Ô Ney, a gente tá chegando, a gente tá caminhando pro final. Eu não fiz isso com nenhum dos nossos participantes aqui, mas eu vou fazer contigo. Alguma pergunta que tu queria responder e eu não te fiz? Existe alguma pergunta que você tem vontade de responder e eu não te fiz essa pergunta? Ori Everton, assim de supetão assim? Eu acho que não, rapaz. Não. Eu acho que a gente... porque esse assunto de finanças, ele é muito extenso. Muito extenso. Muita coisa a gente deixou de falar, não teve tempo de falar aqui. A gente pode até remarcar. Pode, não tem problema. Segundo episódio. Olha só, mas eu tô profetizando, tem milhões de pessoas nos assistindo. Amém. Dê um conselho pra quem tá nos assistindo. Gente, deixa eu falar com vocês uma coisa aqui. É aquilo que nós estávamos conversando aqui. Deus é poderoso para nos dar infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos. Certo? Mas Deus não torna ninguém rico, né? Deus não dá riqueza pra ninguém. Não, falou isso comigo. Não, né? Deus não dá dinheiro pra ninguém. Eu coloquei um vídeo até no Instagram sobre isso. Deus não dá dinheiro pra ninguém. O que Deus dá é semente. Aí, o que você vai fazer com a semente que Deus te dá, que é o negócio. Semente não é pra você comer. Semente é pra você plantar. Aí, através da semente que você planta, é que a prosperidade vai vir. 40, então, 100. não... Exato. Então, não coma semente, coma pão. A Bíblia fala que Deus dá semente para quem planta e semeia. Eita. E pão para quem come. Então, se você é um glutão, gosta de comer, Deus vai te dar só pão. Mas para quem semeia... Mas para quem semeia, Deus vai te dar semente. Porque é o seguinte, Eri Everton, a providência de Deus... Eu vou falar uma coisa aqui que de repente vai ficar pro próximo podcast. Sim.
A providência de Deus, ela é limitada. Você sabia disso ou não sabia? Eu não sabia, não. A providência de Deus, ela é limitada. Assim, eu acho que Sim, pelo que eu no caso, tô pensando aqui, a providência de Deus, no caso, é na situação que tu precisa ali na hora. Exatamente. Sim. Ela é limitada. Sim. Agora, a bênção de Deus, não. A Bíblia fala que a bênção de Deus é quem enriquece e não acrescenta dores. Muita gente fica orando pedindo, Senhor, eu preciso de uma providência de Deus. Não, pede uma bênção, porque quando a bênção chega, ela não vai embora mais não. Agora, a providência, ela é provisória. Chegou, daqui a pouco ela vai embora. Vai ter que ter uma segunda parte. Vai ter que ter uma segunda parte. Ô, Ney, eu quero te agradecer de coração. Poxa, eu que agradeço. Muito obrigado por nos atender. Eu vou estar... a gente vai preparar um outro momento pra gente estar trocando a ideia. O papo foi muito bom. Gostei muito demais bom. também. Tá? Que Deus abençoe a cada um que tá nos assistindo, tá? Torno a dizer, compartilha, curta, comenta, manda pra todo mundo. Quiser contratar o Ney pra uma palestra, só entrar em contato. Como que eles te encontram na rede social? Então, me encontra lá no Instagram, PR_Ney_Viana. PR_Ney_Viana. Amém? E o telefone é 24, né? 998 38 20 66. 998 38 20 66. Ficamos por aqui. Que Deus te abençoe e até a próxima. Obrigado, gente. Jesus. Deus abençoe a sua vida.